livro de Juízes, a partir da obra de José Luiz Sicre, Introdução ao Antigo Testamento, editora Vozes, segunda edição. Não sei se vocês lembram, quando a gente falou na semana retrasada, sobre a obra do Sicre, que ele trata essa construção de um modo romanceado. Então, se de repente parecer algo que choque vocês, isso foi o jeito, que ele elaborou esse material, para a gente ter mais ou menos uma consciência da elaboração da obra historiográfica deuteronomista. Os Juízes. Talvez tenha sido culpa do Símon, o cálido vento do deserto. Mas a reunião dos juízes tampouco foi fácil. Como base foi aceito um documento do norte, o livro dos libertadores, esplêndidos relatos de antigos heróis que sucederam a Josué e libertaram o povo de seus inimigos. Depois começaram as dissensões. Então percebe que aqui ele está de modo romanceado, contando como foi composto, elaborado o livro de Juízes, a partir das tradições dos heróis, dos causos que o pessoal contava. E aí nisso, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha Netflix, entende? Não tinha a Rock Santeiro. O que tinha o quê? Os mais antigos contavam as tradições para os mais novos, e alguém teve a ideia de registrar, certo? Aqui no sul, o território de Dan, entre a montanha e o mar, encontrei histórias estupendas de um tal de Sansão. Foi um grande inimigo dos filisteus e se encaixaria muito bem neste momento. Jasli cortou secamente o sacerdote Euquias ou Eucias. Não vejo com o mesmo interesse. Sansão era um mulherengo e não manteve seu voto de consagração ao Senhor. Ou seja, não vai dar certo. Vai botar um cara desse como herói? Pega mal, Ninguém é perfeito. Foi um grande herói. Foi um sem vergonha. Acobor fixou Aicã com um misto de compreensão e ironia. Dá-me a história de Sansão. Vou guardar o material descartado. Da próxima vez, vão vocês recolher tradições. Safã ignorou a ironia. Precisamos de um juiz do sul. Pensei em Otoniel. Sua única conquista parece ter sido Kiriat Sefer. Isso não é suficiente para alçá-lo à altura dos outros. Vamos atribuir-lhe uma grande vitória contra o rei da Síria. Contra o rei da Síria? Nunca se encontraram em toda a vida. Não importa, foi um grande inimigo. E Otoniel, como o primeiro juiz do sul, deve se apresentar como modelo. Outros o seguirão. Mas uma coisa deve ficar clara: não há norte nem sul. Todos os juízes governam e salvam o povo de Israel. Voltaremos depois a este tema. Que temos ainda? Encontrei uma lista do que poderíamos chamar juízes menores, mas só fala do número de filhos, concubinas e jumentos que tiveram. Grande contribuição teológica e histórica. Pelo menos serviria para rechear essas histórias. Do contrário, ficarão muito breves. Dividiremos a lista em duas partes, para que não chame tanta atenção. Mais alguma? A voz de Acobor se levantou triunfante. Duas histórias explosivas, uma sobre a fundação do santuário de Dan e outra sobre uma guerra entre as tribos por causa do assassinato da mulher de um levita. Nenhuma delas menciona os juízes, mas estou convencido de que procedem dessa época. São as que me deste ontem? Interrompeu Euquias. Sim, não acho que devam ser incluídos. A história da mulher do levita é muito escandalosa, e a do santuário de Dan é inaceitável. Diz que sempre foi dirigido por sacerdotes descendentes de Moisés. Se quisermos unificar e fortalecer o culto em Jerusalém, não podemos admiti-la. Poderemos retocá-la, ridicularizá-la, sugeriu Osaías. Prefiro esquecê-la.
Além disso, como disse Jacobor, não menciona nenhum juiz. Ficaria uma tradição perdida no meio de um bloco homogêneo sobre os juízes. O que sobrou então? O tom de Jacobor parecia mais inocente, o mais inocente. Muita coisa. Os relatos de Otoniel, Aode, Débora, Baraque, Gideão, Abimeleque, Jefté, a lista dos juízes menores e, sobretudo, Samuel. Mas falta o mais importante. Os olhares de Aicã e Jacobor se cruzaram maliciosamente e divertidamente. Sei o que vai dizer, Jacobor, que esses juízes eram cada um de uma tribo e que nunca saíram de seu pequeno território. Apesar disso, o livro dos Libertadores os apresenta governando todo o povo de Israel. E essa ideia é tão pertinente como um anel para o dedo. Mantê-la-emos, ainda que se trate de uma época distinta. Essas gerações não são como a de Josué, estão continuamente caindo na tentação da idolatria. Deus se vê forçado a castigá-las. Somente quando o povo se converte que o Senhor o salva, enviando-lhe um libertador. Sempre o mesmo esquema? Sempre, no início de cada juiz, mesmo que pareça pesado. Quem sabe assim não se acaba com essa supersticiosa idolatria? Pode não acabar, mas pelo menos deixaremos claro que é preciso converter-se. Então, a gente viu aqui, né, um modo romantizado para falar sobre uma possibilidade de composição do texto. É claro que assim, o Sigli não está dizendo que foi assim, certo? Mas é importante a gente observar que existe a possibilidade de estar sendo desse jeito, certo? Não necessariamente que algo é ou não é, mas a questão de repente a gente está com uma, como é que eu posso dizer, com uma composição em que a gente vai ouvindo e colhendo as tradições e montando, e que mesmo, como é que eu posso dizer, como o caso de Sansão, algo esteja acontecendo de uma forma que esteja parecendo, né, que, só um momento, mesmo que algo esteja parecendo, pô, mas isso aqui não tá legal. Sim, não tá legal, mas é o material que a gente tem. Digamos que de repente Fernando vai pregar numa igreja e vai gravar a mensagem, mas aí ele vai gravar a mensagem como eu faço com a minha internet. Vocês verificaram que às vezes picota, e aí diz que picota entre um espaço e outro. Se eu estou vendo a filmagem e vi que cair, eu seguro, respiro, olho para o céu, voltou, eu volto. Agora, se eu não vejo onde caiu, eu vou falando direto. Quando voltar, ficou um buraco. Aí daqui a 200 anos, alguém vai ter que fazer algum tipo de ligação entre um bloco e outro. Aí alguém vai dizer, não, mas é a palavra de Deus. Gente, é palavra de Deus em linguagem humana. Se é a palavra de Deus em linguagem humana, significa que Deus se revela para o Fernando, mas Ele não se revela para o Fernando com uma compreensão que eu teria. Ele vai se revelar para o Fernando de acordo com a capacidade do Fernando de compreender. E o Fernando não vai comunicar como o Renato comunicaria. O Fernando vai comunicar como ele comunica. E a audiência do Fernando não é a minha audiência, não é a sua. E aí o pessoal vai registrar aquilo ali. Aí quando alguém lá no final transformar aquilo num texto, ó, ninguém mexe mais, que é o nosso caso, ó, foi assim. Espera aí. Quem disse que anjo usa vestido? Quem disse que anjo usa roupa? Quem disse que anjo usa cinto? Mas vamos observar que Deus está mostrando, está mostrando os anjos para os seus servos de um modo que eles possam compreender. Se Deus mostrasse anjos de calça jeans e tênis naquela época, não ia conectar. Entende como é que é o negócio? Só que na nossa cabeça hoje, para a gente anjo tem que estar de vestido, cinto e espada,
e devido à influência cultural, de preferência louro. Percebe? Isso não tem a ver com Deus, tem a ver com a gente. E aí a pessoa, por exemplo, ela pega essa questão, né, histórico-social, essa questão psicossocial, essa questão linguística, a gente pega essas questões todas, né, e quando a gente vai compartilhar o texto com alguém, a gente ignora isso tudo, como se direto do céu, do jeito que Deus pensa, a língua que Deus fala, é isso aqui que está. E aí às vezes a gente quer, eu estava falando ontem na minha igreja, o assunto foi divórcio dentro da lei de Moisés. Aí eu falei, tá lá, você tem a situação da mulher, né, que assim, ela não é ela que pede divórcio para o marido, é o marido que dá carta de divórcio, ou seja, ele enjoou da mulher, beleza. Agora se ela enjoou dele, tá lascada. Hoje mulher quando vai largar homem, tem homem que vira o Satanás. Imagina no tempo de uma... Hoje, olha só, estamos no ano 2021. Hoje tem homem que se a mulher falar, tô indo embora, ele vira o diabo. Não tem que matar ela. Tá dando para entender? Eu confesso que eu não consigo entender tanta mulher no mundo. E detalhe, olha, nossa geração já conheceu mulher difícil. Essa geração não sabe o que é mulher difícil, não. Sabe não. Com todo respeito, e o brother, eu ia falar com todo respeito às damas, mas algumas não querem nem ser chamadas de dama. Ser chamada de dama é negativo hoje em dia, entendeu? Aí tu olha, eu nunca pensei que eu ia viver esse tempo, cara. Então, aí você olha uma situação dessa, observa bem. Tem classe. Tá dando para entender? Você vai dar um lugar para mulher no metrô. Não, mulher e homem é tudo igual. Por que você vai me dar um lugar? Desculpa, moça, tá bom, carrega um bujão de gás para mim então. Então, observa bem, diante desse quadro, gente, o cara hoje, sabe? Pô, deixa, a mulher te largou, aprende como lição. Se ela te largou, velho, pô, tu já sabe que alguma coisa tem que mudar, entendeu? Aproveita, aprende a lição, muda e toca a tua vida. Mas não, quer matar, né? E aí nessa situação, pensa bem, se hoje o homem já é esse ogro, com tudo quanto é lei que tem aí, feminicídio, Maria da Penha, esse negócio todinho. Se hoje o homem é desse jeito, imagine na época de Moisés. Aí num contexto como aquele, o cara vai e larga. Não, dá a carta de divórcio para se ela quiser casar de novo. E detalhe, não tem essa dela largar o cara e voltar para você não. Separou é de vez. Porque homem tem muito disso, né? Valoriza depois que perde. A mulher era feia. Outro deu valor, pronto, agora apaixonou de novo. Entende como é o negócio? Aí Deus já falou, vamos parar com essa palhaçada. Largou, não pega mais não, entendeu? E aí nessa situação, vamos lá, o camarada vai pegar esse texto hoje para dizer que a pessoa, né, não pode casar de novo à luz da fala de Jesus. Só que se você observar, Jesus está respondendo um questionamento a perguntas capciosas que os estudiosos estão fazendo a partir da lei de Moisés. Você vai reparar que as orientações que Paulo dá não são iguais à de Jesus. Por quê? As orientações que Paulo dá são orientações para pessoas que não são judias. Aquela mulher ou aquele marido que o cônjuge largou. Na mentalidade judaica, essa pessoa não poderia nem casar de novo. Por quê? Não. Quem casar com a repudiada comete adultério. Percebe como é que é a situação? Paulo está falando para gentios. Jesus está falando para judeus. Judeus estão vinculados a Deuteronômio 24, versículo 1. E Deuteronômio 24, versículo 1 está pensando em quê? Da mulher não ficar desassistida. Mas aí o cara ignora isso tudo e pega aquilo ali e prega hoje. Tá, mas lá também diz que se a menina for estuprada, que o cara que a estuprou é obrigado a casar com ela. Aí você pensa assim, caramba, o cara está sendo punido, naquela mentalidade. Na nossa, quem está sendo punido é ela. Mas no caso dela era diferente, porque
Se hoje, né, na minha juventude era muito comum, os camaradas catavam tudo quanto era menina, mas na hora de casar, queria uma virgem, entende? Era interessante, eu cresci vendo isso. Os camaradas catavam geral, mas na hora de casar, queria uma 0 bala. E aí nesse caso, olha como é que são as coisas. Se na minha adolescência, na minha infância era assim, quem vai querer casar com a mulher estuprada no tempo de Moisés? Então a gente percebe que a ideia era o quê? Proteção. É absurdo para a gente. Lá era proteção. Agora, você vai trazer aquilo ali para cá hoje? Não. A escravidão lá era um modo de produção. Tivemos o escravismo, feudalismo, socialismo, estamos com o capitalismo aí agora, né? Não sei o que vem aí depois. Só que chegou um momento que é o seguinte, ó, escravidão nunca mais. E chegou um momento que os próprios cristãos, olha, a Bíblia está lá, você não vê a Bíblia condenando a escravidão, né? Lembra até da reação, né, do internauta aqui, né, como se eu estivesse criticando o Antigo Testamento. Eu falei, não estou criticando a Bíblia, mas a Bíblia, ela não combate a escravidão. Paulo fala para os senhores darem um tratamento humanizado para os escravos, mas não fala para soltar, entende? Mas é claro, era a mentalidade daquele tempo. A gente pegando os valores cristãos, se você lê a Bíblia, pô, não cabe uma pessoa oprimir a outra. Só você lê a Bíblia, você vê os valores. Poxa, aquela época ali, aquele cara estava até tratando bem o escravo dele. Mas agora hoje, tirar a liberdade de alguém, obrigar uma pessoa a me servir. Então, assim, você mesmo vai olhando e percebendo na sua leitura de cristianismo, ó, aquilo ali foi para aquela época. Mas aí o camarada, não, Deus disse. Pô, entende a seriedade do negócio? Porque como eu falei, que pai ia oferecer a filha para casar com o estuprador? Você vai ter que casar com ela. Pelo amor de Deus, gente. Que, por exemplo, que irmão na igreja seria bem visto tendo escravo em casa? Mas está na Bíblia, mas olha só, não é bem assim não. Não vou muito longe. Pega uma vara e dá na sua filha para você ver. Os irmãos da igreja te denunciam, violência doméstica. Mas está na Bíblia, ué. Entendeu? Então é importante a gente ter essa noção, porque se a gente não tiver essa noção, gente, vai dar ruim.